5 anos atrás eu investi R$154 numa LCI do Banco Inter. E hoje estou aqui, aproximadamente 5 anos depois, para te falar exatamente quanto que rendeu esse investimento. Chegou na data do resgate, o dinheiro voltou para minha conta no dia 6 de março de 2023 e eu quero te falar exatamente quanto que rendeu nesses 5 anos que o dinheiro ficou investido. Se foi muito, se foi pouco, se vale a pena, se não vale a pena e como que funciona esse investimento que eu fiz, né, na LCI, todos os detalhes caso você ainda não saiba. Então se esse tema te interessa, se é interessante para você saber um pouco mais sobre isso, é só você deixar o like aí e se inscrever no canal para receber todos os vídeos novos que a gente postar sobre esse assunto também, beleza? Bora lá! Fala galera, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e pra gente começar, vamos explicar qual que é a realidade do Brasil, né? A gente sabe que a grande maioria da população está endividada e as poucas pessoas que têm algum dinheiro guardado, deixam esse dinheiro guardado na poupança. E a poupança tem algumas características específicas que, quando comparadas com outras opções de investimento, tornam ela um péssimo investimento. Ou seja, a rentabilidade da poupança não é boa, é uma péssima rentabilidade. A gente tem investimentos que rendem muito mais do que a poupança. O risco da poupança, dependendo do banco que você estiver deixando seu dinheiro, é um risco relativamente controlado, é seguro, mas se a gente tem uma opção de investir naquele mesmo banco com o mesmo risco da poupança, que vai ter uma rentabilidade melhor, qual que é o sentido de colocar o nosso dinheiro na poupança? Não faz sentido. Então se a gente tem, por exemplo, a LCI do Banco Inter, que é a LCI que eu tô falando nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês quanto que rendeu até o vencimento, e nós temos a poupança do Banco Inter, o risco dos dois é exatamente o mesmo. Ou seja, a gente tem que buscar aquele que vai ter uma maior rentabilidade e normalmente a LCI vai ter uma rentabilidade melhor do que a rentabilidade da poupança. E por quê, né? Como é que funciona a atividade bancária? Como que funciona a atividade de um banco? Como que um banco ganha dinheiro? Basicamente, o banco é só um intermediário que vai ligar duas pontas. Vai ligar quem tem dinheiro sobrando com quem precisa de dinheiro para fazer algum empréstimo, algum financiamento. E aí o banco vai pegar o dinheiro com quem tem dinheiro sobrando, vai pagar uma taxa de juros para essa pessoa e vai emprestar esse dinheiro para essas pessoas que precisam do dinheiro. Vai cobrar uma taxa de juros e a diferença da taxa que o banco recebe para a taxa que ele está pagando é o que a gente chama de spread bancário ou, em palavras mais simples, é o lucro do banco naquela operação. Ou seja, o banco precisa ter um dinheiro para emprestar, só que normalmente o banco não tem dinheiro, então ele vai emprestar esse dinheiro aqui e vai ficar com um saldo de caixa negativo. O que ele vai fazer? Vai captar esse dinheiro na outra ponta. E normalmente ele vai emitir alguns títulos para fazer isso. Por exemplo, um CDB, que é o título mais tradicional que a gente tem na renda fixa aqui no Brasil, depois da poupança, mas que está se popularizando cada vez mais, justamente por ter o mesmo risco e render mais do que a poupança, que basicamente o banco pega esse dinheiro e vai destinar para qualquer empréstimo e financiamento que ele queira fazer. Mas tem também a opção do banco captar dinheiro por meio de uma LCI, que é a letra de crédito imobiliário. E basicamente a diferença da LCI para um CDB é que a LCI ela precisa ter o dinheiro lastreado em algum empreendimento imobiliário. Ou seja, para quem quer fazer um financiamento para construir uma casa, para comprar uma casa, o banco vai ter que emprestar esse dinheiro e ele pode emitir, por exemplo, uma LCI para isso. Então todo o dinheiro que o banco está captando por meio de uma LCI precisa necessariamente ser destinado para algum financiamento, para algum empréstimo relacionado ao setor imobiliário. E aí, dentro da classe de ativos renda fixa, a gente tem a LCI e dentro da classe de LCI, nós temos alguns tipos de LCI diferentes, né? Que vão divergir, por exemplo, na questão de rentabilidade, do vencimento, da liquidez. Então, a gente tem LCIs que vão ter uma rentabilidade pré-fixada, você sabe exatamente quanto você vai resgatar lá na data do vencimento. Nós temos as LCIs que são pós-fixadas, que são aquelas LCIs que vão render de acordo com alguma taxa de juros, por exemplo, 95% do CDI, 100% do CDI, 90% do CDI, e na medida que o CDI vai variando ao longo do tempo, a sua rentabilidade vai variando ao longo do tempo também. E por fim, nós temos a LCI que tem uma relação com o IPCA, aquela LCI que tem uma rentabilidade híbrida, que ela é atrelada ao IPCA, ou seja, você vai investir o seu dinheiro do investimento inicial, ele vai ser corrigido pela inflação ao longo do tempo e lá na data do vencimento você vai receber esse dinheiro corrigido mais uma taxa de juros real, ou seja, um juros acima da inflação. Então se a inflação foi, por exemplo, 10% e você contratou ali IPCA mais 6, você vai receber naquele ano 16% de rentabilidade. Obviamente não vai ser naquele ano, vai ser só lá na data do vencimento, mas existem essas opções. Então se a gente entrar aqui no aplicativo do Banco Inter para a gente ver exatamente quais são as opções de LCI que a gente tem lá dentro do aplicativo, que a gente vai clicar no menu Investir,
quando a gente clica em investir, a gente pode vir em renda fixa e a gente vai filtrar. Coloca aqui nos filtros LCI e LCA, que a gente vai ver todas as opções de LCI e LCA que a gente tem dentro do aplicativo do Banco Inter. Então, por exemplo, nós temos aqui a LCI DI liquidez 90 dias, ou seja, aquela LCI que você vai investir, você pode até segurar ela até o vencimento, mas você pode, a partir do terceiro mês, resgatar ela a qualquer momento. Ela passa a ter liquidez diária com 90 dias e ela vai render 84% do CDI. Nós temos a LCI IPCA final 3 anos, que vai render o IPCA mais 4,42%. E obviamente, galera, essas rentabilidades que aparecem aqui, elas variam de acordo com as condições de mercado, de acordo com a expectativa do mercado para as taxas de juros acumuladas até a data desse vencimento aqui. Então eu comprei uma LCI IPCA final 5 anos atrás. E aí chegou no dia 6 de março de 2023 e essa LCI chegou no vencimento e o dinheiro voltou para minha conta. Já já mostro para vocês quanto que foi. Só terminar de explicar aqui. E temos também algumas LCIs do Inter prazo fechado, que são pessoas que compraram e querem vender ali no mercado secundário, e você pode comprar essa LCI no mercado secundário também. E o Banco Inter também é um distribuidor de produtos financeiros de outras instituições financeiras. Então tem aqui, por exemplo, as LCIs do Banco Paine, do Banco Bocom, tem também aqui as próprias emissões do próprio Banco Inter. Então quando aparece aqui o Inter de laranjinha aqui em cima, é o Inter que está emitindo aquela LCI. E nós temos aqui também várias outras LCIs, por exemplo, LCAs do Banco ABC Brasil. Enfim, você pode olhar aí todas as opções e ver qual que se adequa melhor ao seu perfil, quanto de risco você quer correr, qual que é a sua rentabilidade esperada. Então aqui a gente tem várias informações que você pode procurar aí no seu aplicativo do Banco Inter também. E aí, antes de contar exatamente quanto que rendeu o meu título, eu preciso te falar que no final do vídeo eu ainda vou fazer uma conclusão, se valeu a pena, se não valeu a pena e o que vale a pena fazer daqui pra frente também. E aí, igual você consegue ver aí na sua tela, o resgate que eu fiz da minha LCI, que eu investi R$ 154,00 5 anos atrás, foi de R$ 254,67. Ou seja, rendeu aproximadamente R$ 100 durante esses 5 anos. Isso daria uma rentabilidade aproximada de cerca de 65% no período, né, nesses 5 anos. E aí o que a gente precisa ter em mente, né? Uma rentabilidade de R$ 100 em valores absolutos realmente não é muito dinheiro. Afinal, eu também não investi muito dinheiro. Se eu tivesse investido R$ 154.000, eu teria ganhado R$ 100.000 de juros, de lucro nesse período, né? Ou seja, o valor que você vai receber é sempre uma taxa de juros que é proporcional ao tanto que você está investindo. Quanto mais você investe, mais você ganha. É natural pensar isso. Então, como eu investi só R$ 154, ele rendeu só R$ 100 nesse período. E outra coisa, essa rentabilidade ela dependia da inflação do período. Eu não lembro exatamente quanto que foi o valor que eu contratei acima do IPCA, mas deve ser ali na casa dos 3,5%, alguma coisa assim. Ou seja, eu sempre ia ganhar uma taxa pré-fixada acima da inflação. E parte desses 65% que o dinheiro rendeu tem ali dentro um componente do IPCA. Ou seja, eu não ganhei e fiquei 65% mais rico nesse período. Na verdade, foi um pouco menos, porque teria que descontar a inflação para saber qual foi o meu ganho real. E o meu ganho real foi justamente aquela taxa pré-fixada que a gente viu, por exemplo, que o Banco Inter está oferecendo 4,42% ao ano em um determinado investimento aqui. No caso, na LCI IPCA final 3 anos. E aí você precisa ter em mente também que esse é um título de renda fixa. Títulos de renda fixa, eles normalmente são mais seguros, menos arriscados e naturalmente vão ter uma rentabilidade um pouco menor ao longo do tempo, justamente porque tem a questão risco e retorno, né? Se a gente for pensar academicamente, quanto maior o risco, maior tem que ser o retorno esperado. E se títulos de renda fixa são mais seguros, eles teoricamente deveriam ter um retorno menor naturalmente do que, por exemplo, as ações. Então, se você está investindo para o curto prazo, faz sentido grande parte do seu investimento estar em renda fixa, talvez 100% do seu investimento estar em renda fixa, justamente para não correr risco de oscilação de preço. Você deixa lá até o vencimento e resgata aquele valor que você tinha contratado. Aí quando você está investindo para o longo prazo, aí sim compensa você investir, por exemplo, em renda variável, em ações, fundos imobiliários, para tentar buscar uma rentabilidade maior do que você conseguiria na renda fixa, por exemplo. E bom, se você chegou até esse momento do vídeo, deixa aqui embaixo até o fim. Eu tenho um recado importante para você que, caso você queira mudar completamente
completamente a maneira como você lida com o seu dinheiro. Se você quer ter uma forma de analisar as suas finanças pessoais de uma maneira que você nunca conseguiu antes, é só você clicar no primeiro link aqui da descrição e conhecer o PFO, que é essa planilha toda automatizada que eu uso para listar todos os meus gastos e fazer uma análise da minha saúde financeira, e eu estou disponibilizando ela para você também. Por menos de R$10 por mês você consegue ter acesso. É só clicar aqui embaixo e você vai conseguir entender todos os detalhes. Lá naquela página eu vou te mostrar como que funciona, vai ter um vídeo também explicando como que funciona lá por dentro. Enfim, espero que você goste, que te ajude. Tamo junto e até a próxima.